palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Hoje nós vamos para a primeira carta do apóstolo São João, capítulo número 5, e vamos considerar o versículo 16. Diz assim, preste muita atenção. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Preste atenção. Versículo 16. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Esse texto é muito sério, irmãos. E eu quero considerar com vocês, novamente, lendo-o compassadamente. Preste atenção. Deus está aí praticamente nos fazendo uma proibição de fazermos um tipo de oração. Preste atenção. Se alguém vir ou perceber ou notar seu irmão vir seu irmão cometer pecado não para a morte, ou seja, se vê seu irmão cometendo um pecado que não é pecado para a morte, pedirá, ou seja, orará, e Deus lhe dará vida. Está vendo o poder de oração? Da oração? Você vê um irmão pecando, um pecado que não é para a morte, aí você ora a Deus e Deus dá vida a essa pessoa. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para morte, pecado de morte, né? E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. E há pecado não para a morte. Você nota que nesses dois versículos 16 e 17, Deus está dizendo que existe um tipo de pecado que nós não temos ordem dele para rogarmos em favor de quem comete esse tipo de pecado. É o chamado pecado de morte. Ou seja, pecado para a morte. As pessoas que pecam esse tipo de pecado aqui, que é o pior pecado que existe. Olha, irmãos, preste atenção. Nem todo pecado é do mesmo tamanho. A gravidade de pecado de um para outro muda. Todo pecado agrava a Deus. Mas, às vezes, a gente afirma de frente: para Deus todo pecado é igual. Não, todo pecado não é igual, não. Tem pecado maior. Tem pecado para a morte. Tá certo? Tem pecado para a morte. Agora, alguém diz assim: bispo, e todo pecado não é para a morte, não? Porque você aprendeu, isso é muito sério, preste atenção. Você aprendeu que Paulo escreveu assim, que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte? Paulo não escreveu? Então como é que ele está dizendo aqui que existe pecado que não é para a morte? E há pecado
não para a morte. Quer dizer, está contradizendo com o que o Paulo falou? Não sei se você está entendendo, eu acho que sim. Se você não está entendendo é porque o pregador não está explicando direito, não é por causa de você. O que eu quero que você entenda é o seguinte, lá no livro de Romanos, Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte. Mas aqui João está dizendo que há pecado que não é para a morte. Como é que nós vamos entender isso? Preste atenção. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está se referindo àquela natureza que nós herdamos de Adão. Você está entendendo? Quando você nasceu, você herdou a natureza do pecado vindo de Adão. Então, se o homem não se arrepender, se o homem não reconhecer que tem o pecado de Adão, essa pessoa é condenada, vai para a morte eterna, entendeu? Agora aqui já não é aquele pecado herdado. O pecado aqui que está tratando não é aquele pecado herdado, você entendeu o que eu estou falando? É o pecado praticado. Existe o pecado herdado e o pecado praticado. Se você tem uma Bíblia aí, depois você pode escrever nessas entrelinhas aqui, essas coisas. O pecado herdado, tá certo? É o pecado que veio de Adão e passou para você. Aí a Bíblia diz que aquele pecado, o salário do pecado não é dos pecados, entendeu? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus está escrito lá que é a vida eterna. Mas aqui não é o pecado herdado, é o pecado praticado. Então, quando a pessoa pratica um pecado para a morte, ou seja, um pecado grave, entendeu? É aquela mesma linguagem. Jesus disse assim o quê? Jesus disse o quê? A minha alma está angustiada até a morte. Mas não é toda angústia que mata, né? Mas aquela angústia de Jesus era mais grave, você está entendendo? Então existe angústia que pode até matar. É a mesma linguagem aqui. Há pecado para a morte. E por esse digo que não rogue. Ou seja, se a gente ver um irmão cometendo um pecado de morte, esse pecado grave aqui, está dizendo que não é bom nem que a gente ore por ele. Aí você pergunta, bispo, e que pecado desgraçado é esse? Que tipo de pecado desgraçado é esse? Que, meu Deus, a Bíblia nem recomenda a gente orar. Eu vou lhe dar algumas dicas aqui, entendeu? Se você analisar na Bíblia, você sabe que em Atos capítulo 5, depois você vai ver lá um pecado de morte, em Atos capítulo 5. É tanto que na hora que alguém cometeu, ele morreu logo. Só para você ter uma ideia, entendeu? Por exemplo, lá diz que Ananias e Safira cometeram o pecado para a morte e morreram. Qual foi o pecado lá que eles cometeram? Mentiram ao Espírito Santo. Então, na hora que eles mentiram ao Espírito Santo, eles morreram logo. Você está entendendo? Na hora que eles mentiram ao Espírito de Deus, pode ler Atos capítulo 5, que eles morreram na hora, meu irmão. Na hora. Não teve escapatória. Eles prometeram uma oferta a Deus. Se vendessem um terreno, davam o dinheiro para a obra e venderam por um valor grande e não levaram o que prometeram. Esconderam o dinheiro e Deus viu. Quando Pedro, o apóstolo, perguntou, vocês venderam por esse valor mesmo? Eles disseram sim, mas eles dois tinham combinado para mentir a Deus. Aquele era o pecado de morte. Entendeu?
Outro tipo de pecado é o adultério. Pode ler na Bíblia que quem comete o pecado de adultério diz que o seu caminho vai parar no inferno. Diz que o caminho da mulher adúltera é o caminho da morte. Então tem vários pecados na Bíblia que são pecados de morte. A pessoa ter a sua esposa e andar à procura de mulheres alheias. Esse é o adultério. O adultério também é pecado de morte. Agora você diz assim, então, se são pecados para a morte, por que é que não morre, de vez em quando não morre uma pessoa? Porque eu conheço tanta gente na prostituição, no adultério, tanta gente mentindo a Deus, prometendo uma oferta, vende, ganha o dinheiro, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou dar o dízimo. Aí essa pessoa recebe o emprego e não dá o dízimo. Por que essa pessoa não morre logo? Que nem Ananias e Safira morreram. Por causa disso aqui, ó. Que a gente desobedece isso aqui, ó. Por esse não digo que rogue. Há pecado que não é para a morte. E há pecado para a morte. Tá vendo? Quer dizer, se uma pessoa comete o pecado da morte, e eu oro por essa pessoa, essa pessoa vai continuar errando dentro da igreja. E vai continuar, quem sabe, até errando e pecando, e a igreja orando. Então aqui está proibido, não é uma proibição exatamente, mas está recomendado para a gente não orar por gente que vive dentro da igreja mentindo ao Espírito Santo. Mas a gente, na nossa oração, vai e diz, meu Deus, perdoe todo mundo, perdoe o pecado de todo mundo, hoje é Santa Ceia. Aí aquela pessoa que cometeu o pecado de morte, continua dentro da igreja com esse tipo de pecado, o pecado de morte. Pecado grave dentro da igreja. Por isso que eu quero dizer a você, irmão, que ninguém vai viver sem pecar. Todo mundo vai errar. Entendeu? Mas, inclusive quando diz aqui, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Peraí. Quem é nascido de Deus não peca? Ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, o maligno nasceu de Deus, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca, ou seja, não morre. Ou seja, como é que aquele que nasceu de novo, nasceu de Deus, né, não peca? Ele não peca esse tipo de pecado aqui, ó, pecado para a morte. Uma pessoa que nasceu de Deus, nasceu de novo, ó, nascido de Deus, não vive em pecado, ou seja, não vive nesse tipo de pecado. Eita mistério! Eita glória! Rica andalás! Que coisa séria é essa, meu irmão? Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, se nasceu de Deus, não vive nesse pecado, não vive em pecado. Em que tipo de pecado? Nesse tipo de pecado aqui, ó. Não vive nesse tipo de pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, se você nasceu de Deus, você pode cometer qualquer tipo de pecado, mas você não vai andar nesse tipo de pecado aqui, pecado para a morte. Isso é muito sério. Como é que nós vamos, irmão, acreditar que uma pessoa que nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo e vai pecar contra o Espírito Santo? É muito difícil isso aí, entendeu? Então assim, ó, você tem que pedir a Deus para não cometer esse tipo de pecado aqui para a morte.
O adultério é prostituição, mentir contra o Espírito Santo, prometer uma coisa a Deus, dizer que fez sem ter feito. Viu? Porque, meu filho, se a igreja não orar por esse tipo de gente, morre gente o tempo todo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que você, que é nascido de Deus, viva com Deus. Aí o maligno não irá lhe tocar. Repita comigo. O maligno não me toca. Tire esse pronome aqui e coloque o pessoal. Diga, o maligno não me toca. Repita, o maligno não me toca. Amém? Deus abençoe sua vida e que você continue firme no Senhor sem cometer o pecado para a morte. Em nome de Jesus. Amém.